Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que você tenha muita saúde, muita paz, muita alegria, visão, muita força. Que Deus te dê revelação da palavra, entendimento, uma mente criativa. Abençoe todas as obras das suas mãos. Que tudo flua. Tudo que você fizer, eu profetizo que vai prosperar. Eu abençoo a sua casa agora, a sua família, o seu lar. E nenhuma força do mal tem poder sobre você e sobre os seus. Mas seja lá o que for que tem afligido você, em nome de Jesus, será destruído. Vai cair por terra. Não vai prevalecer. Em nome de Jesus. Porque a bênção do Senhor está sobre você. Lembre-se, você é herdeiro da promessa. Lembre-se que se nós cremos em Cristo, nós somos descendência de Abraão. Nós somos herdeiros da promessa, as 7 promessas que foram feitas a Abraão são para nós. Somos herdeiros. E como eu já disse, herança não vai só para gente boa. Então, isso significa que não é para gente perfeita, ou aquela que se julga merecedora. É para aquele que crê. Para aquele que crê. Se você crê, Deus faz. É pela fé. É pela fé. A gente tem que viver pela fé. O justo viverá da fé. Fé é crer. É crer no que você não pode ver, não pode tocar. É crer no impossível. Isso é fé. A fé é viva. Às vezes as pessoas dizem, o que é fé? Você crê naquilo que você não tem, naquilo que você não pode tocar, naquilo que está distante, naquilo que é impossível, naquilo que todo mundo já disse que não tem como. Né? O médico diz que não tem cura à doença. E você crê que tem porque Jesus adoentou para você ter saúde. Verdadeiramente, ele levou sobre si todas as enfermidades. E pelas suas feridas, ele foi ferido para que fôssemos curados, sarados. Ele é o Deus que sara. Se na velha aliança, Deus disse que não haveria nem doente nem pobre, muito mais na nova aliança. Muito mais. Deus não está em nada disso. A Bíblia diz que ele empobreceu. Jesus, quando foi à cruz, ele empobreceu. Aliás, ele era Deus e se tornou homem. Escolheu nascer e ir para uma manjedoura. Então, preste muita atenção. Ele escolheu. O Senhor aceitou o sacrifício da cruz por amor a nós. Ele empobreceu, a Bíblia diz, para que enriquecêssemos. E a Bíblia diz em Deuteronômio que o Senhor nos dá poder. Poder para adquirirmos riqueza. Tudo vem da mão de Deus. A Bíblia diz que o Senhor se tornou maldito para que fôssemos benditos, abençoados, para que nenhuma maldição tivesse poder sobre nós. A Bíblia diz que o Senhor se fez pecado para que fôssemos chamados justiça de Deus. Quando ele estava na cruz, ele normalmente se referia a Deus como Pai. Foi a primeira vez que ele disse, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele tinha o pecado da humanidade inteira. Era o Cordeiro de Deus. Sem mácula, sem mancha, sem rugas. Pegando o pecado da humanidade. O meu pecado, o seu pecado. Entendeu? Então preste muita atenção. Quando o sacerdote recebia o cordeiro que a pessoa levava até ele, para que
todo o pecado que ela tinha cometido passasse para o cordeiro, ele não examinava a pessoa, o sacerdote, ele examinava o cordeiro. Então, quando Deus olha para nós, ele não olha para nós, ele olha para Jesus. E por amor a Jesus é que nós somos abençoados. Pelo sacrifício da cruz. Compreendeu? Pelo sacrifício da cruz. Então, quando você olha para a cruz, você recebe o sacrifício da cruz, você crê no sacrifício da cruz, você crê em tudo que foi vencido na cruz, conquistado na cruz, você possui. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, assim, fé é crer em tudo isso. Que um diagnóstico médico vai ser mudado, previsões negativas vão cair por terra, que o impossível vai acontecer. É crer no impossível, como Moisés creu no invisível. Fé é crer. Crer. Crer, sem duvidar. E aí, você vive coisas que você jamais imaginou. Nós estamos nesta fé, nos 52 dias, e é isso que nós temos vivido, o impossível. E hoje, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 19h30, com a reunião do Melhor da Terra, que está em Isaías 1,19, baseado em Isaías 1,19. Se você quiser, der ouvidos, diz a Bíblia, uma promessa, você vai desfrutar do melhor da terra. E o clamor dos 52 dias em todos os nossos templos. Quarta-feira, 5º jejum dos 52 dias. E é dessa forma, plantando a boa semente, buscando a Deus, dando passos de fé, é que nós temos vencido e vamos continuar vencendo. Entendeu? É buscando a Deus, é crendo, é recebendo o sacrifício da cruz. É nos lembrando continuamente, somos herdeiros de uma grande promessa. Se eu sou herdeira, eu quero a minha herança. Eu não vou dar ela para ninguém. A herança é minha, eu quero para mim. E é isso que você tem que fazer. Você tem que crer nisso e possuir na sua vida. Olha que palavra maravilhosa, em Mateus 14. Vamos ler aqui do 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Bom, nós sabemos dessa história. Eles enfrentaram uma tempestade violenta e acharam que iam morrer. Jesus foi andando sobre as águas ao encontro deles, eles acharam que era um fantasma. Porque o medo é criativo, né? O medo faz isso com as pessoas. Elas enxergam coisas que não existem. Por isso que você não pode ceder para esse espírito. Deus nos deu um espírito de coragem. Ah, mas a situação causava medo. Então, mas eu preciso confiar. Se o Senhor mandou eles irem para o outro lado, eles iam chegar do outro lado. Quando Deus nos manda fazer algo, vai dar certo. Você pode até enfrentar uma tempestade no meio do caminho, um problema, uma situação difícil, mas você vai chegar do outro lado, você vai vencer. Talvez você começou o propósito e você tenha enfrentado algumas coisas difíceis. E você está com medo. E o Senhor está dizendo o que é para você? Ele mandou você ir. Ele está com você. Você não vai morrer. Você não vai perecer. Você não vai ter derrotas. Você não vai sofrer nenhuma derrota. Eles não sofreram. Você vai ter vitória. E aí eles acharam que era um fantasma, o Senhor disse: ei, não tenham medo, coragem, sou eu. O Pedro disse: se é o Senhor, me manda ir ao seu encontro.
E ele foi. Ele saiu do barco e andou sobre as águas. Aqui tem uma mensagem muito forte. Tinha muita gente naquele barco. Mas só ele teve essa coragem. E quando nós temos a coragem de confiar na palavra do Senhor, não tenham medo, coragem sou eu. Eu posso ir, Senhor. Ele disse, venha. Venha. Talvez você já perguntou algo a Deus. Senhor, eu posso ir? Eu posso fazer isso? Eu posso dar esse passo? O Senhor está dizendo, venha. Dê o passo. Você nunca vai andar sobre as águas se não sair do barco. Você nunca vai viver algo tão grande se você não se arriscar. Se você não crer. Saia do barco e viva o impossível. Sim. Talvez é sair do barco. É um passo tão grande na sua vida. Eu não sei. Talvez uma conquista. É algo na sua área profissional. A compra de algo. Falar com alguém que você está aí distante por muitos anos. Quebrar uma barreira. E Deus está mandando você sair, vá. E você vai viver o sobrenatural, você vai viver. Porque andar sobre as águas é impossível. Então isso significa que você vai viver o impossível. O Pedro viveu o impossível. Pedro viveu o impossível. Deus está mandando você crer. Deus está mandando uma mensagem hoje para você. Talvez ninguém aí na sua família, na sua casa, no seu trabalho, não sei. Aí nesse barco, que tem mais gente, tem coragem, está todo mundo com medo. Mas Deus está te impulsionando a sair e a fazer algo diferente, algo que ninguém nunca fez. Fazer algo arriscado, humanamente. Mas o Senhor está dizendo, venha. Venha. Meu Deus, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Ele está dizendo, venha, faça. Senhor, será que eu vou, não vou? Vá. Talvez hoje, você precisava de uma resposta. Ô, meu Pai, isso é impossível, isso é além, humanamente isso não é para mim, isso é algo que está muito distante da minha realidade. O que eu faço, Senhor? Eu posso ir? Jesus está dizendo, venha. Isso não é forte? E o que a dúvida faz, a incredulidade faz? Quando ele estava andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural, vivendo uma coisa que ninguém tinha vivido, vivendo uma coisa fora do comum, vivendo o impossível, ele teve medo, ele duvidou. Ele teve medo. O medo afunda, o medo rouba vitórias, o medo trava você. E o que Jesus disse? Ele teve medo. E Jesus chamou o quê? De dúvida. Ele falou, por que você duvidou? E significa que o medo representa dúvida. Representa uma incredulidade. O medo leva você a colocar em dúvida o poder de Deus. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será? E o Senhor está dizendo, claro que vai. Se você crer, vai dar certo. Você não pode ter medo. Você tem que sair do barco, você tem que andar sobre as águas, você tem que enfrentar essa situação, algo que para você é algo impossível. Mas Deus está dizendo, eu sou o Deus do impossível. O que afunda com as pessoas é o medo de não dar certo, essa dúvida, essa incredulidade, esses pensamentos negativos. É isso afunda com as pessoas. E se eu não conseguir? E se não der certo? E se algo der errado? E se eu não conseguir manter? E se eu não conseguir sustentar isso? E se? Para com isso! Para! Porque foi isso que fez o Pedro afundar. Foi isso. Porque ele começou a olhar para as ondas. Ele começou a racionalizar. Meu Deus, isso é impossível. Meu Deus, não sei o que. Afundou. Ele começou a olhar para a situação. Enquanto ele estava
totalmente dominado pela fé, ele andou. Ele viveu o sobrenatural. Ele viveu o impossível. Mas quando você começa a racionalizar, olhar para o vento, olhar para as ondas, olhar para isso, ouvir o incrédulo, mas tem isso, também tem isso, então, mas isso, e se isso, e aquilo, você começa a afundar na vida. Se afasta. Lembra quando Jesus foi curar a filha de Jairo? Ele mandou todos os incrédulos saírem da casa. Ele mandou todo mundo sair. E só levou 3 discípulos, os que tinham fé. Exatamente isso. Jesus disse diversas vezes, seja feito conforme a vossa fé. Se você crê, acontece. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Se você crê, você vive o impossível, você vive o sobrenatural, você anda sobre as águas. E Deus está falando de viver o impossível. Ele está lhe prometendo o impossível. Ele está dizendo que se você crê, você vai viver o impossível. Deus vai operar o impossível na sua vida. Você vai viver coisas que é impossível viver. É impossível andar sobre as águas. Você sabe, a pessoa afunda, mas o Pedro andou porque ele creu. Tem coisas que são impossíveis na vida da gente, mas quando a gente crê, a gente vive. E é isso que Deus está dizendo. Se você crê, você vai viver. Levante-se. Sai desse barco. É isso mesmo. Não sei, o barco do comodismo, da passividade, da inércia, da incredulidade, o barco do medo, o barco das opiniões, o barco da incredulidade, o barco dos questionamentos, o barco do se, e se, e se, e se. Dê um passo de fé e Deus vai te honrar. Tudo que você tem que fazer é agradar a Deus. Como é que a gente agrada a Deus? Crendo nele. E se você der o passo de fé pela fé e permanecer pela fé, ele vai te honrar. O Pedro afundou porque ele começou pela fé e terminou na dúvida. Mas se você agir a fé, começar na fé e terminar na fé, você vai viver o sobrenatural permanentemente. Vai dar tudo certo. Tudo certo. Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir ao seu encontro. Venha. Senhor, o Senhor está nesse negócio? O Senhor está nessa questão? O Senhor está dizendo, eu estou. Venha. Venha. Dê esse passo de fé e você vai viver o sobrenatural, você vai viver o impossível. Deus está garantindo algo a você. Só que você tem que dar o passo de fé. Dê o passo de fé e Deus vai te honrar. Dê um passo de fé e Deus vai agir na sua vida. Haja fé e creia. E assim, não vai contar para ninguém, não vai pedir opinião, porque... E também tem que lembrar o seguinte, a gente não pode ficar olhando para o Golias. É muito boa essa passagem em que fala que Davi tomou posição rapidamente e enfrentou o Golias. Ele não ficou ali olhando para o Golias. Se você ficar olhando muito para o Golias, você começa a racionalizar, meu Deus, ele é muito maior do que eu, meu Deus, ele está armado até os dentes, meu Deus, meu pai, não vai dar, não vai dar. Para de olhar para o Golias, olha para Deus e toma posição. E usa a sua pedrinha no seu estilingue e manda ver, você vai derrotá-lo. Para de olhar, a gente não pode ficar olhando. E ali, meu Deus, e conjecturando, e se, para. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele começou a olhar. Ele parou de olhar para Jesus, começou a olhar para as ondas, para o mar, talvez aquilo, meu Deus, estou andando, o que é isso? Eu não sei, e se eu afundar, e não sei, e afundou mesmo. Usa a fé. Começa na fé e termina na fé. Saia do barco, ande sobre as águas, viva o sobrenatural, viva o impossível e permaneça olhando para o Senhor até o fim, que você não vai afundar e você vai chegar do outro lado. Deus está lhe prometendo o sobrenatural e o impossível. Deus está com você. A vitória é sua. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos.
acompanhar o canal da Bispa Cleo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu querido Senhor, poderoso, santo, majestoso, que está aqui. O Senhor está entre nós. Tenho certeza que o Senhor está na vida dessa pessoa, que ela pode perceber nesse momento a sua presença, ela pode sentir a sua presença. O Senhor está com ela e a vitória é dela. Tudo já deu certo. Ela vai viver o sobrenatural e o impossível. Que ela não tema nada. Passa do teu sangue sobre ela, que nenhum espírito de dúvida ou de medo, de incredulidade e negativismo prevaleçam, que ela seja completamente liberta de qualquer seta demoníaca, que ela comece na fé e termine na fé. Que ela dê o passo de fé, porque o Senhor vai honrá-la. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Da saúde, saúde mental, emocional, física e espiritual, da visão. Meu Deus, que essa pessoa receba a palavra de forma revelada, que ela viva milagres, que ela dê passos de fé, que ela viva a cura que ela está buscando, a libertação, que as portas sejam abertas, que o enfermo seja completamente curado agora. Cura, meu Deus, essa pessoa e abra as portas. Supra as necessidades dela, entre em ação na vida de todas essas pessoas que têm enviado seus pedidos para a oração. Responda o clamor dessa pessoa que ora comigo agora. Meu Pai, responda agora, eu te peço, em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está orando comigo. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração e peço definições. Eu não sei o que ela colocou para receber a oração, mas eu peço a definição que ela está buscando agora, em nome de Jesus. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Senhor, coloca por cabeça, coloca por cima, realiza sonhos, coloca coisas grandes nas mãos desses fiéis. Honra a fé dessas pessoas que têm dizimado e ofertado nesse programa. Desperta mais semeadores. O Senhor dá semente para quem semeia. Por que o Senhor vai dar semente para uma pessoa que não semeia? Levanta mais semeadores. Talvez ela tenha sido tão abençoada pelo programa, mas até hoje não tomou essa decisão, que ela tome. Porque, com certeza, o Senhor está vem falando com ela sobre isso, porque ela vai ver a diferença. Essa é uma boa terra. Quem tem plantado aqui tem visto a diferença. Não há dúvida. Se ela der esse passo de fé, com certeza ela vai ver a diferença na vida dela. Abençoa os semeadores, levanta mais semeadores. E onde esse programa estiver chegando, que vitórias, milagres, força, visão estejam chegando. Que essa pessoa esteja possuindo esse espírito de coragem, dando passos de fé. Que ela esteja decidida a sair desse barco agora, porque ela vai viver o sobrenatural, ela vai viver o impossível. E que ela não só saia pela fé, comece na fé, mas ela continue na fé e termine na fé. Porque se nós permanecermos na fé, crendo no Senhor sem duvidar, o Senhor tem condições de trabalhar em todas as áreas, porque o Senhor é um Deus que tudo que começa, termina. Aquele que começou a boa obra terminará, está escrito. O Senhor faz perfeito. Abençoa a vida do teu povo agora. E onde esse programa estiver chegando, o som da minha voz, que vidas estejam sendo grande e poderosamente abençoadas, animadas, encorajadas, revestidas de um poder, dessa fé, e que exercitem a fé, porque vão viver milagres. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico.
e onde vou ter a alegria de estar às 19h30 com a reunião do Melhor da Terra e o Clamor dos 52 dias. Quarta-feira, às 15 horas, em todos os nossos templos, 5º jejum dos 52 dias. Conte conosco. Você não está sozinho, tem Jesus e a nós, do Ministério Mudança de Vida, que podemos e queremos ajudar você. Conte conosco, envie seus pedidos para oração. Nós queremos te apoiar. Esteja entre nós. Se você parou, volta. Se você deu uma desanimada, venha. Não tem outro caminho, é buscar Deus. Se você nunca veio, por que não vem? Você vai ver a diferença e vai dizer, depois que se arrepende, você vai dizer, eu me arrependo de não ter ido antes. Com certeza. Você precisa dessa bênção, está debaixo dessa bênção, à sombra do Onipotente, debaixo das asas do Senhor. Venha buscar o Senhor. Conte conosco. Hoje e sempre, nós queremos muito apoiar você. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva a mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Seja dia ou seja noite, seja sol ou seja lua, sejam pássaros ou estrelas, não importa, saia e dê uma olhada. Tudo isso e muito mais foi criado para nós. Então, desfrute, é para você. Irrigue sua vida enchendo-se do Espírito Santo de Deus, e você frutificará. Adquira os livros da Bispa Cléo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.